Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre transformações muito importantes que aconteceram na nossa cidade durante um período específico, no iniciozinho do século passado, entre 1902 e 1906, que foi o período Pereira Passos. Mas eu não vim sozinho, porque eu sou de geografia, mas nessas horas ter uma ajuda do pessoal de história é sempre bom. Então eu chamei minha amiga, a professora Lena Vernin, professora da rede aí de História. Então pode se apresentar para a gente, Lena? Olá, sou a professora Lena, professora de História da rede municipal. Estou cambando mais para Geografia também. Na verdade, estou estudando o espaço urbano situado no tempo. Eu vim aqui falar para vocês sobre a Reforma Passos, que foi uma maneira de tornar o espaço da cidade mais bonito, mais moderno e também uma maneira que na época se pensava que era uma forma de civilizar a cidade. O que a gente entende como civilizar? Uma maneira de tornar o comportamento dos cidadãos cariocas, mais adequado àquilo que se entendia, mais apropriado aos padrões europeus. Isso era uma maneira de apagar a memória da escravidão, que era muito presente na cidade do Rio de Janeiro, porque afinal a gente teve 300 anos da presença dessa instituição aqui na cidade. Então, como é que a gente vai entender isso aqui na cidade do Rio de Janeiro? A gente tem que pensar que a cidade ela era muito marcada primeiro por doenças, né? Doenças porque a gente tinha a presença da varíola, da febre amarela, a peste bubônica. Da peste bubônica, e elas eram muito presentes principalmente na zona portuária. Por que na zona portuária? Porque era no lugar onde atracavam os navios. E quando se atracam os navios ali, vem a presença dos estrangeiros. Essa região também era a região mais populosa da cidade. Então, o contato com outras pessoas e o contato da aglomeração de pessoas naquela região faz com que essas doenças que são transmissíveis, elas sejam, né, efervescentes. Elas têm a transmissibilidade, não só porque tem o fluxo de pessoas, como o contato muito próximo entre elas. Então, e além da presença da escravidão durante todo esse período que dava à cidade um aspecto que não era mais aprovado pelas nações europeias no período principalmente ligado à influência econômica da Inglaterra, que era a principal nação no século XIX, principalmente no final, que era o principal parceiro comercial do Brasil e que já não aprovava a escravidão e que estava pressionando o Brasil. Então, o que a gente tem que entender? Considerar essas duas situações, né? O principal parceiro comercial não aprovava mais a instituição da escravidão, que fazia-se o comércio através do Porto do Rio de Janeiro, e aquela região da cidade, principalmente ali nos bairros da Gamboa, da Saúde, do Caju, do Santo Cristo, que são os bairros que hoje a gente entende ali, que são os reformados para os grandes eventos, né, o que a gente chama de Porto Maravilha, eram regiões que eram extremamente submetidas a essas grandes epidemias, né? Como é que as pessoas viviam nessa região? Em habitações coletivas. O que a gente entende como habitações coletivas? Ou os cortiços. E o que são os cortiços, né? Para a gente entender numa linguagem acessível hoje. São terrenos, né, que as pessoas constroem muitas casinhas pequenininhas, né, casinhas pouco ventiladas, muito próximas umas das outras, aproveitando ao máximo o terreno, geralmente com banheiros e lavanderias coletivas, onde todo mundo que mora ali naquele terreno usa o mesmo banheiro e a mesma área de lavanderia, ou antigos casarões que já foram de famílias nobres e que abandonaram aquela região central e foram viver nos arrabaldes. O que são os arrabaldes? São as franjas da urbanização. O que é a franja da urbanização? Aquelas áreas mais retiradas, fugindo justamente dessas epidemias, a região da Tijuca ou a região da Glória, do Flamengo, Botafogo. Quanto mais afastado, mais próximo do mar, mais arejado, também a região de Santa Teresa, que é uma região mais alta,
alta, essas famílias abandonam os seus casarões e alugam o quê? Para várias famílias. São as chamadas casas de cômodo. Então, o que acontece? Nessas casas de cômodo, cada cômodo, por isso tem esse nome, é alugado para uma família diferente, então várias pessoas moram num único cômodo e coletivamente as pessoas dividem a cozinha e o banheiro. Existe inclusive um samba muito famoso, né, que fala dessa situação, que é o Batuque na Cozinha, né, que sai uma briga dentro de uma casa de cômodo, porque todo mundo precisa usar esses ambientes coletivos. Então, não, o que eu estou achando muito interessante é que a gente fala que o Rio de Janeiro, ele era, assim, um lugar de muitas epidemias, muita doença, né? E aí isso me lembra muito porque no século anterior, no século XIX, 1800 e tanto, né, principalmente logo com o fim com a abolição da escravidão, o que foi acontecendo? O Rio de Janeiro ele foi se tornando uma cidade muito populosa, foi enchendo muito, e principalmente ali pelo centro. E o Rio de Janeiro ele era conhecido como o Porto das Doenças. Tem até uma imagem que eu vou projetar aqui, que mostra uma comparação, né, do Rio de Janeiro com outras duas cidades. Então, Lena, o que eu acho legal é que nessa imagem que eu peguei no livro A Evolução Urbana do Rio de Janeiro, do Maurício de Abreu, ele mostra uma mulher deitada entre os porcos, simbolizando o Rio de Janeiro, que era esse Porto das Doenças. E aquelas duas ali mais chiques seriam Montevidéu e Buenos Aires, que eram as capitais assim mais higienizadas, mais limpas. O que acontece? Eu penso muito que quando o Pereira Passos ele chega logo no início do século XX, com essa situação de cidade inchada, as famílias mais ricas indo ou para onde é a Zona Sul ou para a região ali da Grande Tijuca, o que vai acontecer? Esses cortiços, essas casas onde vão morando muitas famílias, isso se torna também um ambiente que vai ter a proliferação de muitas doenças. O que é muito interessante de pensar, porque ao mesmo tempo que isso intensifica um problema, é a única solução possível para aquela classe trabalhadora poder existir, poder sobreviver ali. Então é ali uma faca de dois gumes. E daí o que vai acontecer? Quando o Pereira Passos chega ao poder, ele vai chegar querendo transformar o Rio de Janeiro em algo semelhante a uma Paris dos trópicos, né? Então ele vai querer que o Rio de Janeiro deixe de ser conhecido como o Porto das Doenças para ter uma marca que o Rio de Janeiro carrega até hoje, que é a de cidade maravilhosa. E aí vem isso que você falou também, que me chamou muita atenção, que vai ser o embelezar, modernizar e sanear a cidade. Sanear de acabar com essas doenças, né? O embelezar também, aproveitando as belezas naturais, mas também trazendo belas construções para a cidade. E modernizar, ter um porto moderno para que seja uma cidade que possa receber mercadorias e pessoas de uma forma mais imponente, que seja uma cidade onde pessoas de qualquer grande cidade do mundo possam se sentir em casa. Daí, as soluções que o Pereira Passos vai trazer que são bastante criticáveis, né? Porque, demolindo esses cortiços, para onde vão essas pessoas? É isso que eu penso, Lena. Você tem como esclarecer isso um pouquinho para a gente? Então, é importante salientar que essas pessoas estão concentradas no centro, porque o centro do Rio de Janeiro, como hoje, ainda é o principal mercado de trabalho da cidade. E os transportes da cidade, eles estão começando a se desenvolver. Na verdade, eles começam a se desenvolver ali em meados do século XIX. Mas eles significam um custo para o trabalhador que ele não pode arcar. A maior parte do trabalhador que está ali no centro do Rio de Janeiro é um trabalhador, como hoje também, muito informal. Ele precisa oferecer o seu trabalho diariamente, isso também é uma herança da escravidão, né? Que tinha ali o trabalhador que vivia oferecendo o seu jornal, agora é um trabalhador livre, ele está lá diariamente, né, oferecendo o seu trabalho, mas ele não tem condição de arcar com o custo daquele transporte. Então, ele precisa falar, né, é o carroceiro, é a vendedora, é a trabalhadora doméstica, e ele não tem condição de, por exemplo, comprar uma casa no subúrbio que está se desenvolvendo, ele não tem condição de, mesmo hoje a gente fala em termos de financiamento, de fugir para Santa Teresa, né, que é um bairro alto, bucólico, ou de morar em qualquer outro lugar, porque isso vai, né, ter um custo de um transporte, que até hoje é uma coisa que a gente sabe que é cara para o trabalhador urbano.
Isso aí é um fato. Então, ele precisa se aglomerar, ele precisa morar ali nessas condições precárias. Quando o Pereira Passos, ele promove essa reforma, que é conhecida como Era das Demolições. Ele demole essas casas que são coletivas e acaba promovendo uma alta nos aluguéis, porque quando você diminui a oferta, você acaba elevando os preços. Ele acaba criando aquilo que a gente chama de solução de habitação para as classes trabalhadoras, que são as favelas. A primeira delas é a favela da Providência, que está localizada o quê? Bem no centro da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro cortiço, aliás, o cortiço que gerou, né, a favela da Providência é o Cabeça de Porco, que estava ali localizado na rua Barão de São Félix, que é muito centralizado, muito próximo da Estação Central do Brasil, que na época não tinha ainda esse nome. Ele abrigava cerca de 4.000 pessoas, morando ali numa habitação coletiva, em quartinhos muito pequenininhos, né, que atribui-se a propriedade ao Conde D, que era o marido da princesa Isabel, ou seja, possuir, né, ser proprietário de uma habitação coletiva era um negócio muito rentável, porque os aluguéis eram baratos. Baratos para quem recebia, para o trabalhador que pagava, não, era muito pesado, né? Mas se você possui 4.000 pessoas pagando esse aluguel, você, de pouco em pouco, você tem um retorno financeiro muito grande, né? E eu fico encantado, Helena, sabe por quê? Porque a história estuda de um jeito, esse momento, e a geografia também. Porque quando você foi falando, eu fui me lembrando muito de um conceito da geografia chamado de segregação socioespacial, né? Que é um nome complicado, mas eu vou tentar simplificar. Segregação seria a separação. Então, sócio seria da sociedade, espacial no espaço. Então, é quando a sociedade ela vai se distribuindo no espaço de acordo com a sua situação social. Então, você vai ter partes da cidade onde moram os ricos, partes da cidade onde moram os pobres. Então, a gente não precisa nem, né, dizer que as partes onde moram os ricos vão ser as partes onde você tem melhor qualidade de vida, melhor infraestrutura, se você chega no trabalho com mais facilidade, enquanto as partes onde vão morar os mais pobres são essas partes da grande dificuldade, onde a população ela tem que dar ali sua solução para os problemas que se apresentam no dia a dia. Daí, o que eu vou pensando, você falando que as pessoas elas vão morar nas favelas ali na imediação do centro do Rio, né, construir essa solução, ou elas vão para o subúrbio. E quando a gente pensa na palavra subúrbio, a gente também pode dividir, que é a suburbe, seria a subcidade, a parte subalterna ao centro da cidade, o que também carrega essa segregação socioespacial, que a gente está dividido no espaço, não por acaso, mas de acordo com com o nosso poder aquisitivo e com a nossa classe social, com a forma como nós somos vistos, né, pelos poderosos. E, Lena, a gente está se aproximando do finalzinho, e se aproximando do finalzinho, eu queria pedir para você, que eu sei que você tem um trabalho muito interessante sobre centro do Rio, que você pudesse falar para a gente rapidamente sobre algumas das transformações que nós vimos no centro do Rio durante esse período do Pereira Passos, que foram 4 anos de muita transformação. Então, o que mudou, o que foi construído, o que foi demolido aí principalmente, além do porto? A gente pensa logo na Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Ali, ele conseguiu acabar basicamente com todo um bairro, porque para abrir aquela faixa, né, que tinha como objetivo ligar as duas pontas da Baía de Guanabara, acabou-se com quatro centenas de casas. Então, vocês conseguem imaginar a quantidade de pessoas que ficou ali desabrigadas, né? E a quantidade de demanda de moradia que aquilo ali gerou. A gente pensa também no número de prédios que foram construídos com o objetivo de tornar o Rio de Janeiro essa cidade vitrine. Porque quando a gente fala em cidade vitrine, a gente pensa que o Rio de Janeiro era a capital da República. E uma república que tinha o objetivo de se tornar o mais parecida possível com Paris, que era a cidade modelo de civilização para o mundo na época. E a cidade do Rio de Janeiro queria se aproximar dela. Então, a gente pensa ali naquele conjunto da Cinelândia,
era o modelo, era o cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Né? E não era só ela, mas aquela ali era aquele conjunto arquitetônico, aquele conjunto de prédios, foi o que se configurou em torno do que a cidade do Rio de Janeiro queria se mostrar. Mas essa reforma, ela não parou ali só na gestão do Pereira Passos, ela foi se prolongando no decorrer do tempo. Sim, e é o que a gente vai ver em próximas oportunidades, porque a gente está chegando no finalzinho, Helena, que pena, porque eu ficaria aqui horas conversando com você sobre isso, mas eu tenho que encerrar com o nosso desafio. Então, quais foram as principais metas da reforma Pereira Passos? A. Modernizar, embelezar e sanear a cidade. B. Garantir boa qualidade de vida para a população mais pobre. Ou C. Evitar a segregação da população na cidade. A alternativa correta é a A, modernizar, embelezar e sanear, para tornar o Rio uma cidade maravilhosa. A gente viu que isso não garantiu boa qualidade de vida para todo mundo e que, na verdade, aumentou a segregação socioespacial no Rio de Janeiro. Lena, muito obrigado por contribuir com a gente e até uma próxima.